Olá! Tá a fim de fazer uma grana e acertar com o palpite e análise profissional de um especialista? Então vamos fazer aquela análise incrível com as informações e o palpite para René e Mônaco. Mas antes se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nada, beleza? As informações e o palpite para Goiás x Palmeiras. Com o técnico novo, o Goiás recebe o Palmeiras neste sábado, 16 de abril, no encontro que abre a disputa da segunda rodada do Brasileirão 2022. Embora já conte com a opção de utilizar o Serra Dourada, que após 2 anos fechado devido à pandemia foi disponibilizado novamente para uso, o clube goiano preferiu manter seus jogos no acanhado estádio Ailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. O pontapé inicial está marcado para 16h30, horário de Brasília. O desempenho recente do Goiás. O encontro marcará a estreia de Jair Ventura Filho no comando do Goiás. Ele assumirá a vaga aberta com a dispensa de Glauber Ramos, que era membro fixo da comissão técnica do clube. Dessa vez, acabou sendo desligado. Ramos, nesta última passagem, havia sido acionado nas finais do Campeonato Goiano, após os cartolas optarem por demitir Bruno Pivetti mesmo com o profissional tendo levado o clube à decisão do estadual. Ele foi escolhido por Paulo Autuori, então diretor de futebol, que optou por trocar o time goiano pelo Internacional. Com a saída de Autuori, os dirigentes, apesar dos bons resultados de Pivetti, não permitiram que seguissem sem o trabalho. Com Ramos, o Goiás foi atropelado pelo Atlético Goianiense na decisão e começou a disputa do Brasileirão 2022 sendo superado por 3-0 pelo Coritiba, no Couto Pereira. Na partida foi completamente dominado pelo Coxa, que assim como o clube goiano estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Os donos da casa, que tiveram o controle da pelota por 51% do tempo, criaram 17 oportunidades para disparo, mandando 9 delas na direção da meta goiana. Abriram o placar logo aos 11 minutos, através de Aleph Manga, ex-jogador do Goiás. Na fase final, aos 2 minutos, Léo Gamalho fez o segundo. Andrei completou o serviço aos 46 minutos. O Goiás terminou o jogo sem conseguir acertar uma finalização sequer. Fez 7 tentativas. 2 foram bloqueadas e 5 arremates tiveram a direção errada. Jair Ventura Filho chega sem margem para pedir reforços, ao menos de imediato. A primeira janela de transferências para o Brasileirão 2022 foi fechada. Nela, o Goiás fechou 8 contratações desde o encerramento do Campeonato Goiano. Fechou com o zagueiro Sidney, o lateral direito Douglas Silva, o volante Matheus Salles, os meias Luan Dias e Mateuzinho, e os atacantes Luiz Felipe, Renato Júnior e Dadá Belmonte. A forma atual do Palmeiras. O começo do Palmeiras no Brasileirão 2022 foi decepcionante. Contando com a possibilidade de atuar no Allianz Parque, o clube acabou sendo derrotado pelo Ceará. Levou 3-2. Não foi um resultado acidental. O Vozão foi superior na partida. Ainda que tenha ficado com a bola por menos tempo, 45%, criou maior número de oportunidades para finalização, 19-17. E foi amplamente superior no índice de tiros no alvo, 9-4. Porém foi o gol contra de Jorge, aos 8 minutos da etapa inicial que colocou o Ceará em vantagem. A frente foi ampliada por Mendoza, aos 14 minutos. Aos 23 minutos, Zé Rafael, contando com assistência de Rafael Veiga, descontou. No segundo tempo, aos 41 minutos, o terceiro gol do Vozão foi assinalado por Lucas Ribeiro. O Palmeiras ainda descontou aos 51 minutos através de cobrança de pênalti executada por Gustavo Gomes. Não passou disso, todavia. A derrota, no entanto, teve pouco efeito em termos de críticas. Afinal, aconteceu em meio a 2 goleadas do Alviverde na Copa Libertadores da América. Antes do duelo, o Palmeiras fez sua estreia na competição internacional, aplicando 4-0 no Deportivo Táchira em solo venezuelano. Na terça-feira, 12 de abril, outra vez contando com a possibilidade de atuar no Allianz Parque, enfiou 8-1 no Independiente Petrolero, da Bolívia. O meia Gustavo Scarpa, que com uma lesão na coxa não pode atuar diante dos bolivianos, retornou aos treinamentos e fica à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida deste sábado. O provável time do Palmeiras para o confronto é
O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Rafael Navarro, Gustavo Scarpa. Baseado em toda essa análise, nosso palpite é na vitória do Palmeiras. Dono de um elenco com larga superioridade técnica e frente a um Goiás em processo de transição, o Palmeiras tem o prognóstico na vitória. O palpite indicado para o confronto deste sábado pela segunda rodada do Brasileirão 2022.